Fala pessoal, tudo bem? Olá irmãos, eu sou o pastor Marcos, esse é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. Você já jogou videogames? Se você já jogou, talvez você já tenha feito isso. Você desconectar o cabo do seu irmão mais novo, do seu priminho, do seu amiguinho, para ele fingir que estava jogando, enquanto na verdade era você quem estava jogando. Confesso, você já fez essa extrema maldade. Ou talvez você tenha sido vítima dessa maldade. Tadinha criança, nós pensávamos lá que estávamos controlando o jogo, quando na verdade não estávamos controlando coisa alguma. Pois é, muitas vezes nós pensamos também que estamos no controle da nossa vida. Nós pensamos que temos o controle de todas as coisas, das situações. Aí tem aqueles momentos difíceis que a gente fala assim, as coisas perderam o controle, fugiram do meu controle. Na verdade, nunca estiveram. Nós não temos o controle de nada. Nós é quem pensamos que temos o controle. Aí vem algumas situações que deixam de maneira explícita a situação de que nós não temos o controle das coisas. Nós somos finitos, limitados. Você já viajou do lado de alguém que fica dirigindo com você? Antes de frear, a pessoa já freou, a pessoa fica dizendo, vai bater, olha ali, olha aquilo lá, vira aqui, olha esse trânsito, olha o pedestre, olha a faixa, olha o sinal, ai vai bater, ai vira, ai devagar, ai rápido. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha Nossa Senhora, por que toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Tá vindo aí não, a ladeira não, rapaz! Ai, meu pai! Júnior! Minha Nossa Senhora, quando chegar lá, você exercer isso, vice, tá aí pensando o que da vida? Pensa que isso não vira não, é lá em cima, é? Não digo nada. Pois é extremamente estressante viajar do lado de alguém assim, não é? E muitas pessoas viajam de maneira insegura. É claro que viajar do lado de alguém roda dura, né? É complicado, a gente se sente inseguro mesmo, alguém que é rodão, que não sabe dirigir. Mas quando a gente viaja diante de alguém que a gente sabe que dirige bem, que nos passa segurança, ou quando você está andando de avião, você sabe que o piloto, ele é expert, ele tem anos de experiência, você vai tranquilo, você dorme, você relaxa, você aproveita a viagem. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós aí nos estressamos, nós perdemos a fé, nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, angustiados, com medo, porque deixamos de confiar em Deus, deixamos de confiar em Jesus Cristo, o soberano Senhor que controla e dirige todas as coisas e dirige as nossas vidas. Ele é um piloto totalmente fiel, sábio, poderoso e ele sabe exatamente o que está fazendo e para onde está nos conduzindo. Mas muitas vezes nós ficamos igual os discípulos naquele barco, atravessando o mar da Galileia, cheios de medo e dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor perdeu o controle da minha vida? Perdeu o controle de todas as coisas? Bom, Salomão está falando aí no capítulo 8 sobre o viver debaixo de autoridade. Nem sempre é fácil, porque nem sempre as autoridades são justas, são corretas. Na maioria das vezes elas são injustas, desonestas, corruptas e é difícil sujeitar às autoridades. E nós vimos que a sabedoria nos ajuda, nos ensinando que há um tempo e há um modo para todas as coisas. Há um jeito certo e uma hora certa para todas as coisas e nós precisamos aprender a agir com sabedoria. E precisamos nos sujeitar às autoridades porque elas são instituídas por Deus. É claro que muitas vezes as autoridades não correspondem à justiça de Deus. E nós devemos nos sujeitar antes de tudo a Jesus Cristo, pois não podemos negar a nossa fé nem os princípios fundamentais. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Jesus certa vez disse para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dada. Por quê? Porque toda autoridade procede de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, Salomão está nos ensinando aí sobre as autoridades. Mas agora em seguida, neste capítulo 8, versos 6 a 9, Salomão vai nos ensinar algo precioso, que nada está no nosso controle. Mesmo a pessoa mais poderosa, mais famosa, mais sarada, mais bonita, mais influente, mais líder, mais forte, mais capacitada, mais cheia de recursos que for, ela não controla todas as coisas. Só há um que controla absolutamente tudo. Só existe um Senhor soberano, que é Jesus Cristo. O Pai lhe subordinou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, tudo subsiste nele.
tudo foi colocado debaixo dos seus pés, ele domina sobre tudo e todos, e tudo existe para ele. Ele sim é soberano. Portanto, Salomão vai lembrar aí às autoridades e a nós hoje que nós não temos o controle de nada. Coisas que você não controla é o nosso tema de hoje. Coisas que você não controla. Vamos falar sobre isto com Salomão à luz de Eclesiastes, capítulo 8, versos de 6 a 9. Coisas que eu e você não controlamos. Vamos lá, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Eclesiastes 8, de 6 a 9. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. Bom, em primeiro lugar, Salomão vai nos dizer aí nos versos 6 e 7 que nós não controlamos o futuro. E aliás, no começo aí do verso 6, ele vai dizer assim que isso é um fardo que pesa sobre os homens, é um sofrimento pesado. E qual? Ele vai dizer em seguida que nós não controlamos o futuro, nós não sabemos o que há de nos suceder. E isso ele está falando no contexto aí das autoridades, dos reis, por mais que eles tenham domínio, Salomão, a aplicação direta é esta, mas eles não sabem o que sucederá a eles. Isto é imprevisível. Nós não temos o controle do futuro. O nosso problema é que nós queremos ter o controle. Nós achamos que se nós soubéssemos o que vai nos acontecer, nós viveríamos de maneira melhor, mais confortável. Mas qual que é o problema com isso? É que só saber não resolve. Para saber, você já teria que ser Deus. Mas além disso, você deveria ser todo-poderoso para mudar as situações, você teria que ser onisciente para saber todas as coisas, ou seja, você teria que ser Deus para você conhecer o futuro e viver de maneira tranquila. Porque só conhecer sem poder fazer nada a respeito seria ainda mais desesperador, não é verdade? Então não adianta só conhecer. O nosso problema é que nós queremos ter o controle de tudo. Nós não gostamos de ficar numa situação de dependência, vulnerabilidade, num estado de fragilidade, de impotência. Nós gostamos de ter o controle, ou pelo menos a sensação de estar no controle, porque isso parece ser uma situação mais confortável. Afinal, nós vamos prever o que pode acontecer, nós vamos antecipar, nós vamos nos precaver. Isso nos dá uma sensação de segurança, ou seja, aí nós vamos confiar mais nos nossos recursos do que aprender a depender de Deus. Mas é claro que isso é impossível para nós, porque nós não somos deuses, nós somos criaturas. Salomão está nos lembrando aqui que nós somos criatura. Deus sim conhece todas as coisas, Deus sim decretou todas as coisas. Ele sim é todo poderoso para cumprir os seus propósitos. E Ele sim é onisciente para conhecer todas as coisas, todas as possibilidades, tudo aquilo que Ele decretou. E Ele sim é justo, amoroso, sábio, reto, para fazer com que todas as coisas caminhem segundo o seu propósito. E nós somos conduzidos a depender deste Deus, a confiar neste Deus, e isso é fé. É igual se você, já falamos aqui, for pegar carona com alguém, ou você pode curtir a viagem, ir de boa, tranquilo, aproveitando a paisagem, aproveitando ali até para tirar um cochilo. Por quê? Porque você confia no motorista. Ou você vai daqui lá inseguro, com medo, apavorado, falando na cabeça do motorista, sem curtir a viagem, vai ser uma viagem estressante, e você já vai chegar no seu destino cansado, se chegar, não é? Mas nós precisamos aprender que quem está dirigindo a nossa vida é Deus. Ele é quem está no controle. Nós passaremos por dificuldades? Passaremos por lutas? Passaremos por estradas difíceis? Passaremos. Enfrentaremos tempestades? Enfrentaremos. Mas se estamos com Deus, nós vamos chegar sãos e salvos no nosso destino final. Por quê? Porque Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus se importa conosco, Deus nos ama, Deus já nos deu Jesus Cristo. Os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E a Bíblia ainda vai nos dizer, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, Mateus 6, qual de nós, por mais ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado na sua vida, uma medida na sua vida. Ou seja, a ansiedade não vale de nada a não ser para estragar o presente e tirar as nossas forças para o futuro. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, ele vai dizer que a gente não pode ter essa pretensão, essa arrogância de dizer assim, eu vou lá daqui um ano e eu vou ter lucro, eu vou vender, vou negociar e vou ganhar e vou ter isso e vou ter aquilo. Tiago vai dizer assim, isso é uma arrogante pretensão, isso é jactância, é orgulho, porque nós não sabemos o que sucederá amanhã, é o que Tiago vai dizer ali. Nós somos como a neblina, nós somos como a erva, nós passamos. Tiago vai dizer, vocês precisam se arrepender e confiar em Deus. Não é que a Bíblia está condenando o planejamento. Jesus mesmo falou do rei guerreiro que precisa ver se ele tem condições de sair à guerra. O construtor precisa saber se ele tem recursos para planejar. Nós podemos e devemos planejar. Isto é sábio. Deus nos deu inteligência para isso. Isso é ter discernimento, bom senso. Isso é usar as faculdades mentais que Deus nos deu, os nossos recursos, atribuindo toda a glória a Deus. Mas a linha é muito fina para pretensão, para arrogância, para nós queremos o controle de tudo, para nós sermos soberbos e determinarmos os planos e queremos que tudo aconteça segundo a nossa vontade. E se algo foge do nosso plano, a gente já murmura, a gente já fica desgostoso, a gente já blasfema contra Deus, a gente já fica triste com Deus, aborrecido com Deus. Por quê? Porque o nosso reinozinho pessoal foi afetado, as coisas não saíram como nós gostaríamos que fosse. Meu irmão, meu amigo, eu e você precisamos aprender a viver como criaturas. Nós somos criaturas, limitados, dependentes totalmente de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. As pessoas ficam aí extremamente ansiosas, com o futuro, tentam ler a sorte, ler a mão, tentam ver pessoas que possam prever o futuro, prever o que vai acontecer. Que bobagem, quanta bobagem, isso é contrário à fé bíblica. A palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando queremos controlar todas as coisas, saber o futuro, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Nós deixamos de confiar em Deus, de lançar sobre Ele a nossa confiança. Nós ficamos iguais aos discípulos naquele barco na tempestade, pensando que Deus se esqueceu de nós, que Jesus está dormindo e que não se importa conosco, enquanto Ele já havia dito, nós passaremos para o outro lado. E Jesus disse para nós, aquele que o Pai me deu, nenhum eu perderei. Todos chegarão do outro lado com Jesus Cristo. Se você olhar os filmes aí que falam de viagem para o futuro, viagem para o passado, séries como a mais nova aí da Netflix, Dark, que tem esse aspecto dessa ficção científica, você vê assim que sempre dá errado, Sempre que o homem tenta, se fosse possível, mudar o futuro ou o passado, dá errado. Lembra do filme Efeito Borboleta, que o cara tenta voltar no passado para impedir uma tragédia, mas sempre que ele tenta, acontece outra pior ainda? Pois é, a tentativa do homem, claro que é ficção, mas sempre dá errado porque não somos deuses. Precisamos aprender que você não tem o controle do futuro. Isso está nas mãos de Deus e graças a Deus por isso, Louvado seja Deus, porque isso está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Em segundo lugar, verso de número 8, Salomão nos lembra aí que nós não temos o controle sobre a realidade. Salomão vai dizer aí, quem é o homem para que ele possa controlar o vento? O homem não consegue controlar o vento para o reter. A chuva veio acompanhada de um vento forte. Tá difícil? É difícil, a gente tá indo pro estágio agora. Tem que assistir a palestra uma hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou presa ali na faculdade. Tem que pagar um almoço super caro. Porque não conseguia sair, tá mó chuva. Ai, meu Deus. Vai lá pra não perder o estágio. Tchau. Ou seja, nós não temos controle sobre a realidade. Aqui, Salomão coloca o exemplo do vento, que nós não temos domínio sobre o vento, controle sobre o vento. Ele é imprevisível, ele sopra onde quer, a hora que quer, da maneira que quer, na velocidade que quer. Nós sabemos que temos aí bastante tecnologia para prever tempestades, furacões,
mas essas coisas são de fato, em última instância, imprevisíveis. As coisas podem mudar de uma hora para outra e fogem ao nosso controle. Claro que temos bastante tecnologia avançada, né? Mas a criação e o universo não está no nosso controle. Nós podemos usufruir de tudo que Deus criou, podemos, de certa maneira, dominar e sujeitar. Aliás, isso é possível porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1 diz que nós temos domínio sobre a criação, devemos sujeitar a criação, guardar a criação, nós devemos desenvolver a criação, né? Cultivar o jardim e preservá-lo para a glória de Deus. Nós fomos criados como representantes de Deus, em uma certa medida refletores de quem Deus é, refletores da glória de Deus, seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas não somos deuses, não temos o controle absoluto de todas as coisas. Por quê? Porque nós também somos criatura. Um texto bíblico que expressa isso muito bem é o Salmo de número 8. Lá o salmista diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus e deste-lhe domínio sobre todas as coisas. Não quer dizer que somos pequenos deuses ou semideuses, ali no sentido de que o homem possui a imagem, ou ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele foi colocado como um vice-regente, debaixo da autoridade de Deus, para dominar sobre a criação, sujeitar a criação, elevar o seu potencial máximo para a glória de Deus. Mas o mesmo salmo que exalta a dignidade do homem como a obra-prima de Deus entre toda a criação diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Ou seja, quem é o homem para que Deus se lembre? E a palavra de Deus diz que até as nações são como o pingo que cai de um balde de água. Se até as nações, que são compostas por milhares e milhões de pessoas, são como um pingo que cai do balde d'água, o que será de nós dentro dessas nações? Pensam que é um pingo caindo de um balde d'água. Quando cai um pingo de um balde d'água, você não fala assim: nossa, caiu um pingo, deixa eu ir lá buscar, vai fazer falta. Não, quando cai um pingo de um balde, você não está nem aí. Por quê? Porque você tem muita água. Então, nós somos criatura. Não pense que você é a última bolacha do pacote, que você é essencial, que Deus te criou porque Ele estava em crise e precisa de você. Não, Deus nos criou pela abundância da sua graça, porque Ele quis compartilhar com criaturas criadas à sua imagem e semelhança o seu amor, a sua misericórdia. Mas Deus é pleno, autossuficiente, completo, perfeito, feliz desde a eternidade. Mas o homem foi criado então neste sentido, imagem e semelhança de Deus, representante de Deus, mas somos criatura. E Salomão aqui vem nos lembrar disso: o homem não pode controlar o vento. É claro que nós podemos usufruir do vento, nós podemos prever certos movimentos do vento, nós podemos aproveitar do vento, como por exemplo para fazer energia, não é? Através do vento. Tem gente que até estoca vento, né? Pois é, nós podemos utilizar muito do vento, mas controlá-lo jamais. Nós não temos controle sobre a realidade. Aqui é só um exemplo que Salomão pega sobre a nossa falta de controle sobre a realidade. Quantas catástrofes acontecem, né? Por mais que tenhamos tecnologia para prever terremotos, furacões, desastres naturais e por aí vai, que causam tragédias, morte, dor, luto, sofrimento, e nós não temos o controle. Nós não temos o controle das situações da vida, das circunstâncias ao nosso redor, dos acontecimentos. Às vezes nós pensamos que se fôssemos Deus, nós faríamos melhor do que Deus faz. Nós achamos que somos melhores conselheiros, melhores planejadores, melhores executores. Pensa, gente, a gente não consegue administrar nem a nossa vida e nem a nossa casa, que dirá o mundo inteiro de bilhões de pessoas e de, sei lá, zilhões de seres e todo esse vasto universo. E a história dos homens, e Deus está absolutamente no controle de tudo. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Nenhum pardal cai e morre se não for do consentimento de Deus. Nenhuma folha cai se não for do consentimento de Deus. Deus controla desde um verme como aquele de Jonas que comeu a planta, até grandes animais marinhos como o peixe que engoliu Jonas, como as ondas do mar que Jesus acalmou, como também os grandes astros e todo o universo. Deus é quem controla todas as coisas. O homem não tem controle de todas as coisas.
Isso não quer dizer um fatalismo, cruzar os braços e não fazer, não é? Absolutamente nada. Não é isso que Salomão aqui está nos ensinando. Deus nos deu responsabilidades. Você na sua família, você no seu trabalho, nós em sociedade, nós temos as nossas responsabilidades e Deus nos deu a ordem de cultivar e guardar este mundo, de desenvolver atividades para o bem da criação, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Deus nos deu esta capacidade, mas nós não podemos ter síndrome de Deus, de que controlamos toda a realidade. Que eu e você possamos também aprender a viver como criatura. Você não controla todas as coisas, você não controla a realidade. Alguns intérpretes, e você vai ver também algumas versões, coloca aí espírito, né? O homem não pode controlar o seu espírito e nem o reter. Por quê? Porque espírito na Bíblia é a mesma palavra para vento. Porque o Espírito Santo, ou o espírito do homem, né, traz esta ideia de vento, não porque seja um vento ou um fantasminha, né? Mas essa ideia de algo invisível, mas que se move. Então esta ideia para se referir à parte material do homem, que é invisível, mas existe e se move, a gente vê pelos efeitos. Então pode ser traduzida aí como espírito, a ideia estaria ligada ao assunto seguinte da morte, ou seja, o homem não tem domínio sobre o seu espírito e não pode retê-lo, ou seja, quando chega o dia de separar o corpo da alma, o homem não pode fazer nada para segurar o seu espírito. Essa seria a ideia. O homem não pode impedir a sua morte. Então a tradução vai depender aí do contexto. Algumas traduções trazem vento, o homem não tem controle sobre o vento, aí Salomão estaria dando o exemplo da nossa falta de controle da realidade, ou pode ser a espírito. O homem não tem controle sobre o seu espírito, ou seja, ele não tem controle sobre a sua morte, que é o assunto que ele vai desenvolver em seguida, ok? Terceiro lugar, Salomão diz mais algo aí que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre a morte e necessariamente sobre a nossa vida. Salomão deixa isso aí muito claro quando ele diz que nós não podemos impedir isso, nós não temos controle sobre o dia da nossa morte. Por mais que as pessoas aí tentem congelar os seus corpos, prolongar a vida, viver mais e melhor, esticar ao máximo a sua permanência aqui, o fato é que nós morreremos. Isso não só por uma questão física e biológica, mas principalmente por uma questão teológica. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus ordenou a morte como punição pelo pecado. Deus disse, e ao pó voltes, porque do pó você veio e ao pó você vai tornar, ou seja, você vai morrer. Eclesiastes mesmo vai dizer aqui no capítulo 9 que o corpo volte ao pó, né, à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Hebreus vai dizer, aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Nós vamos morrer. O salmista diz, corta-lhes a respiração e eles voltam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Nós vamos morrer. O que Salomão está nos lembrando aqui? Guarde bem isso no seu coração. Você é mortal. Você não é imortal. Um dia você vai morrer e a nossa vida é breve. Leia lá o Salmo de número 90, os nossos dias passam e voam debaixo da ira de Deus aqui neste mundo caído. Claro que em Cristo esta ira é satisfeita, mas no sentido de que nós vivemos debaixo do sol neste mundo, sofrendo os efeitos da queda e a vida é passageira, nós vivemos muito pouco. Nós somos como a erva, diz Tiago, e a nossa glória como a flor da erva. Ou seja, é passageira, murcha muito rápido e nós voamos e nós passamos. Se tem uma certeza nessa vida, é que nós vamos morrer. Eu e você vamos morrer um dia, nós não vamos viver para sempre. Eu não sei quantas Copas do Mundo você tem ainda pela frente, quantas Olimpíadas, eu não sei quantos anos você tem ainda para frente, mas morre criança, morre jovem, morre adolescente, morre adulto, morre homem, morre mulher, morre idoso, morre doente, morre pessoa sadia, pessoa morre de acidente, morre de catástrofes, morre de enfermidade, morre assassinada, morre rico, morre pobre, morre sábio, morre iletrado, morre todos,
todos morremos, todos nós somos seres humanos e todos nós morremos e nós não temos controle sobre isso. Até mesmo aquelas pessoas que têm poder, até mesmo o homem mais tirano que já existiu na face da terra, até mesmo aqueles imperadores mais perversos e poderosos. Lembra aí de Nero, lembra aí de Xerxes, lembra aí de Hitler, que fez tantos estragos, torturou tantas pessoas, matou milhões de pessoas pelo seu ideal egoísta e perverso. A morte também o tragou. Eles morreram por mais que tentassem viver, por mais que tentassem esticar a vida. A morte chegou a todos eles e nós não temos domínio sobre isso. Nós não sabemos o dia em que vamos morrer, não sabemos a hora em que vamos morrer. Isto escapa do nosso controle. Eu e você não temos controle. Isso revela a nossa humanidade, isso revela que nós somos criaturas, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Meu irmão, meu caro amigo, você vai morrer um dia, você vai bater com as 10, você vai bater as botas, você vai para a cidade do pé junto. Não adianta você fugir dessa realidade. Claro que não há nenhum problema em a ciência avançar, em prolongarmos a vida, em termos uma velhice melhor, uma vida melhor. Não é isso que eu estou falando. Nós podemos e devemos utilizar os recursos para viver mais e melhor, não tem nenhum problema quanto a isso. Aliás, o mandamento diz, né, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É claro que há exceções quanto a isso, né? No contexto lá é porque um filho desobediente poderia morrer de pena de morte, né, apedrejado. Então, para que ele tivesse os seus dias prolongados, seria melhor ele ser o filho obediente. Mas isso traz para nós hoje um princípio espiritual, essa plenitude de vida que os filhos obedientes têm, ainda que morram cedo, mas é uma plenitude de vida. Então não é errado você cuidar da sua vida. O nosso problema é que nós queremos um céu aqui agora. O problema é que os homens querem construir o céu aqui, eles não querem Deus, não querem a redenção, não querem a volta de Cristo. Eles amam o mundo e as coisas que há no mundo, como diz João. É a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, a concupiscência da carne. O problema é que os homens amam o mundo no sentido de sistema mundano e caído e amam as coisas que há no mundo. Eles não querem Deus, não querem a volta de Cristo. Querem construir um paraíso aqui mesmo. O homem quer trazer a redenção, e isto é humanismo, pensando que os seus recursos, a sua educação, a sua tecnologia, as suas filosofias irão melhorar o mundo de forma que teremos um paraíso aqui e agora. E muitos crentes e muitas teologias caminham por aí, pensando que nós podemos ter aqui e agora as bênçãos que são reservadas para o céu. Que nós teremos sempre saúde, sempre prosperidade, nunca vamos passar dificuldade, vamos viver para sempre, gozando do bom e do melhor. Isto não é bíblico, isto é ledo engano. Nosso coração deve estar em última instância no céu. Nós devemos desejar ardentemente a volta de Jesus Cristo. Ele sim trará redenção, Ele sim consertará este mundo quebrado. Com Ele sim nós habitaremos num novo mundo, novos céus e nova terra, onde habita a paz, a justiça plenamente. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós não controlamos a morte, você não controla a morte, você não tem domínio porque você é criatura. Eu e você não controlamos todas as coisas. Bom, concluindo, qual a conclusão que Salomão nos traz após revelar para nós, nos lembrar de que nós não temos o controle de nada, de que nós somos criatura e precisamos aprender a viver como criaturas. Mas e aí, Salomão? Essa peleja não dá trégua mesmo, como você diz, é uma guerra que não tem trégua, é uma luta com o nosso coração. E a perversidade não é a melhor opção que Salomão vai dizer aí, nem a maldade pode livrar o perverso. Então não é descambando, chutando balde, chutando o pau da barraca e partindo para uma vida imoral, blasfemando contra Deus, virando as costas para Deus, dizendo, eu não concordo com a realidade, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro. Isso não vai resolver nada. Nem o maior tirano, nem o maior sanguinário da história, mais poderoso imperador que for, tem poder de sair dessa situação. Por quê? Porque é criatura. Ele não tem domínio sobre o futuro
né? Quantos imperadores aí morreram de maneira trágica, morreram de maneira vergonhosa, não tiveram domínio sobre o futuro, não puderam controlar todas as coisas, não puderam nem controlar a realidade. Dizem que os soldados nazistas, a história conta, sofreram uma grande derrota ao tentar invadir, por exemplo, a Rússia por causa do inverno excessivo, ou seja, eles mesmo com aquele exército e toda a tecnologia que tinham, não podiam controlar a realidade ao redor. Nem tampouco a morte. Muitos aí morreram de maneira vergonhosa e brutal, pois ele até vai dizer aí no verso de número 9 que alguns homens que ignoram isso pensam que podem dominar sobre outros e tirar proveito, podem oprimir o outro, dominar sobre o outro. Mas a Bíblia está lembrando, cuidado, você não controla todas as coisas, você não é Deus, você não tem o controle de tudo, do futuro, você não tem o controle da realidade, você não tem controle da sua própria vida. Então é um ledo engano pensar que temos domínio sobre os outros homens. Um dia nós também prestaremos conta àquele que tem o verdadeiro domínio. Bom, e para onde nós vamos? Graças a Deus porque a Bíblia nos ensina e nos aponta para aquele que verdadeiramente tem um controle de todas as coisas. E nós precisamos aprender a depender dele, a nos lançar aos seus pés e a viver na total dependência do Senhor Jesus Cristo. O Pai colocou debaixo dos seus pés absolutamente todas as coisas, tudo está sujeito. Toda a criação, toda a criatura, quer principados, potestades, todos os homens, a história, absolutamente tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele é o Rei soberano, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Cristo é quem controla todas as coisas, Ele é quem tem domínio sobre absolutamente tudo, sobre os homens, sobre as nações, sobre a história, sobre a criação. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo das coisas que devem acontecer, não é das que podem acontecer, devem. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi o único digno de abrir o livro, de desatar os selos da história, porque a história está nas suas mãos. E Jesus é mais do que vencedor, Jesus já triunfou sobre os seus inimigos. E se a igreja está unida a Cristo Jesus, o mesmo destino de Cristo é o meu e o seu destino, é o destino dos cristãos, é o destino daqueles que confiam em Jesus Cristo e na sua graça, na sua obra na cruz e entregam a sua vida a Jesus Cristo. Nele nós somos mais do que vencedores, nele nós triunfamos, nós caminhamos em triunfo. Eu posso não conhecer exatamente tudo que vai acontecer na minha vida, mas eu estou nas mãos daquele que decretou todas as coisas, daquele que conhece o meu futuro, daquele que controla tudo, daquele que me ama, que morreu por mim, que cuida de mim, que está comigo durante toda a caminhada, que prometeu estar conosco todos os dias e ele ainda nos receberá na glória. Paulo tem isso tão certo que ele diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem tão certa esta obra que ele diz assim: aquele que Deus predestinou, ele também chamou, justificou e já glorificou. É algo tão certo que nós já estamos até glorificados. É como Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Enfrentaremos dificuldades, não sabemos quais tempestades vamos enfrentar, mas é certo que chegaremos à outra margem, sãos e salvos. Eu posso também não controlar a realidade, não controlar as circunstâncias, mas eu estou nas mãos daquele que controla as circunstâncias, que é Jesus Cristo, este Deus homem. Ele sim é o homem perfeito do Salmo de número 8, Deus homem, o Deus encarnado, Filho de Deus. Ele sim cumpre aquilo que Adão falhou em fazer. É Jesus Cristo e ele veio como Deus e como homem perfeito, dominando sobre a criação, sujeitando debaixo dos seus pés, debaixo do seu mandado e da sua ordem, as tempestades, as ondas, os ventos, a criação, as enfermidades, os demônios, os homens, absolutamente tudo ele dominou e sujeitou. Ele realizou prodígios e sinais. É Jesus Cristo e este que veio dominando tempestades, subjugando todas as coisas, é o mesmo que hoje domina as tempestades da nossa vida, domina as tempestades do nosso coração, traz ordem ao nosso caos, traz paz
ao nosso coração envolto em tempestades. Eu posso não saber a ocasião da minha morte, eu posso não ter controle sobre a minha morte, mas eu posso entregar a minha vida e confiar naquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Ele sim venceu a morte, ele subjugou a morte. Onde está a morte, a tua vitória? O teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte, ele tem a morte e a vida nas suas mãos. Por isso que Hebreus vai dizer que ele morreu e ressuscitou para nos livrar do pavor da morte. Jesus nos livra do pavor da morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele prometeu nos ressuscitar nos últimos dias. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, de modo que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, Jesus pagou até o último centavo, de modo que agora já nenhuma condenação há, ou seja, a morte já não é mais condenação. Pelo contrário, Paulo diz que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora é partir, é desmanchar acampamento e voltar para o lar perene. Agora é como um navio que sai do porto e volta para o seu destino. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Jesus venceu a morte. Eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna, na glória final. Eu posso não ter domínio sobre a morte, mas eu estou nos cuidados daquele que domina a morte e venceu a morte. Que bênção, que glória! Você conhece esse Jesus, você está nas mãos dele, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você já entregou o seu futuro a Jesus, a sua vida, as suas decisões, você já entregou as suas circunstâncias, a sua realidade a Jesus Cristo, você já resolveu este problema da morte com Jesus Cristo. A morte ainda te assusta, a morte ainda te causa pavor, você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai acontecer com você. Vá hoje mesmo para aquele que tem controle, vá hoje mesmo para Jesus Cristo, viva como criatura. Você é criatura, você não tem controle sobre as coisas, você não tem controle sobre todas as coisas, na verdade sobre nada, mas hoje mesmo você pode ter um relacionamento com aquele Senhor soberano Jesus Cristo, que tem controle sobre todas as coisas. Ele sim tem controle absoluto sobre o futuro, ele sim tem controle absoluto sobre as circunstâncias, sobre a realidade, ele sim tem controle absoluto sobre a morte, e diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará, e até os tiranos mais perversos, os homens mais sanguinários da história, um dia terão que prestar contas a este Jesus Cristo. A ele servimos, a ele seja a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que eu e você aprendamos a confiar em Jesus Cristo, a caminhar por fé, a sentarmos no banco do carona e curtir a viagem, ainda que venham tempestades, sabendo que o piloto, sabendo que o motorista é fiel, é sábio, é justo e ele sabe exatamente o que está fazendo. E eu sei que ele é poderoso, eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que Deus nos ajude a vivermos como criaturas.